Olá, bem-vindo de volta a mais um episódio da Lore do Milênio de 40.000 e hoje nós vamos conversar sobre outro capítulo da Fundação Amaldiçoada, os Firehawk, as Águias de Fogo. No caso, quando eu olhei o símbolo, eu imediatamente pensei na Fênix, porque é uma águia pegando fogo. E aí eu fui atrás para descobrir, e antes de começar propriamente a falar sobre esse capítulo, eu tenho que falar sobre o nosso mundo real, porque existe na Austrália, obviamente, um pássaro maldito que utiliza fogo para caçar a sua presa. Esse pássaro é uma águia e elas são chamadas de Águias do Fogo da Austrália. Então não sei se foi da Fênix ou foi desse pássaro aí, mas acredite ou não, na Austrália existe o outro animal no mundo além do ser humano que utiliza o fogo como arma ou instrumento, e é um maldito pássaro, é uma águia. Eles, pelo que eu entendi do que eu tive que ler sobre isso, que não fazia sentido nenhum. Bem, meus amigos, e toda vez que tu vê um vídeo online, tu deve aprender alguma coisa a mais. Então, esses pássaros, eles ativamente procuram a fumaça dos fogos, no caso na savana da Austrália, que acontecem temporariamente. Quando eles começam a pegar fogo, eles vão procurando galhos e qualquer pedacinho de madeira que está pegando fogo, e eles pegam e soltam em outros pedaços para que o fogo comece a se espalhar numa área maior. E eles vão em um bando, assim, é um monte deles ao redor do fogo, e eles tentam pegar gravetinhos e galhos queimados e soltar em outras áreas, e eles fazem com que o fogo vai se espalhando por uma extensa área da savana. E tu pergunta por quê? Os animais fogem do fogo, fugindo para locais onde não tem floresta, onde não tem mato queimado e geralmente locais abertos, onde as águias, que têm um acesso a uma visão de cima, facilmente localizam sua presa, geralmente pequenos mamíferos ou roedores como ratos, e elas caçam e matam. Então, 10 pontos a menos por matarem os ratos. Isso não se faz, mas na Austrália até os animais usam fogo e elas perpetuam incêndios florestais. No caso, elas tentam aumentar e estimular o incêndio a continuar, e isso devasta grandes regiões da savana. Então elas podem ser não a causa necessariamente, mas o motivo do alastramento de incêndios florestais na Austrália. Olha só que interessante. E agora, se vem da Fênix, então, o nome de Águias de Fogo, ou vem delas, eu não sei, mas os dois animais são incríveis. Um é mitológico e o outro é real na Austrália, que é quase a terra da fantasia no mundo real. Ai, que coisa. Um passarinho que bota fogo no mato. Bem, agora sim, vamos voltar. É que eu achei interessante, eu tava empolgado pra contar essa história, eu queria falar pra vocês, porque eu não tinha nem ideia de que realmente existiam águias de fogo no mundo real, e foi interessante aprender sobre isso. Bem, agora, voltando pro futuro, a pausa pra alegria acabou, vamos voltar pro futuro sombrio do 40.000, onde só tem tristeza, morte e destruição. Bem, as Águias de Fogo, os Firehawks, são um dos capítulos fundados na época pré-Age of Apostasy, que foi a era da apostasia, apóstase, na real acho que não tem uma tradução perfeita, mas foi uma era onde o Alto Senhor da Eclesiarque, porque a Eclesiarque sempre tem um dos assentos dos Senhores da Terra, meio que decidiu que ele era não a encarnação do imperador, mas o que ele falava era diretamente a vontade do imperador, e ele começou a querer tomar todo o poder para ele e fundou um exército paralelo sob o comando da Eclesiarque. Ele também fundou as Irmãs de Batalha, e nessa época ele usou esse exército paralelo da Eclesiarque para tentar tomar o poder no Império.
E antes disso, foi criada a 21ª fundação e ela provavelmente se encerrou quando começou essa guerra civil na era da apóstase. E eu vou trazer um dia história sobre isso aí, porque é interessante, mas não hoje. O que é importante é que esse conflito inicial, ele marcou a história dos Firehawks, que na época estavam iniciando a sua carreira como super soldados e ainda tinham que ser avaliados pela sua lealdade ou não, porque os outros capítulos fundados junto com eles não eram assim muito leal e se viravam pro lado do caos ou pro lado errado em umas guerras civis muito acima da média, então eles tinham que mostrar que eles realmente eram capazes de diferenciar o certo do errado. E os Firehawks, durante essa Age of Apostasy, eles possuíam um mundo, uma terra natal chamada Zorros. A terra natal de Zorros era o mundo onde eles treinavam os seus recrutas e é daquela população humana que eles transformavam em super soldados. E durante essa guerra civil imperial, a maioria dos capítulos de super soldados preferiu se abster do conflito porque era um alto senhor da terra que estava lutando contra Adeptus Administrorum. Adeptus Administrorum são os burocratas, o pessoal que te cobra imposto, então eles não são assim o pessoal mais amável que todo mundo gosta, e o caso Eclesiarque possuía muito poder mesmo, e a maioria dos capítulos de super soldados preferiu fazer coisas mais seguras, como enfrentar assim, um império de orcs gigantesco, ou enfrentar diretamente a onda dos tiranídeos, e não se meter na política imperial, porque se meter na política imperial geralmente leva ao extermínio de um capítulo. Mas os Firehawks, recém-criados, cabeça quente, eles já se meteram imediatamente assim que a guerra começou. Eles sabiam quem estava certo e quem estava errado. Aliás, isso faz muito parte da mentalidade dos Firehawks. Eles não acham uma coisa, eles têm certeza. Eles têm total e absoluta certeza de que eles estão certos em tudo. E quando aconteceu essa era da apóstase, que foi a grande guerra civil ali causada pelo Eclesiarque, que no fim vai acabar levando esse alto senhor da terra do Eclesiarque sendo morto, substituído por outro, e passado uma lei que ficou proibido a Eclesiarque possuir homens armados. Não fala nada sobre mulheres armadas, por isso que eles ainda têm as irmãs de batalha, mas no caso nunca mais eles vão fazer um exército paralelo contra o Império. E durante esse conflito, os Firehawks apoiaram o sucessor desse, no caso não é cardeal, né? Cardeal seria de Vrax, esse cara é mais que um cardeal, esse alto senhor da Eclesiarque que tinha ficado completamente louco com poder. Eles então enfrentaram esse cara louco, conseguiram colocar o outro no poder e por isso eles ficaram amigos da Eclesiarque e da Inquisição, porque agora o novo chefe da Eclesiarque foi apoiado por eles desde o começo, e a Inquisição viu que eles sabiam lidar e escolheu o certo e o errado, e eles realmente fizeram um trabalho honrado, lutando contra os inimigos do Império nessa guerra civil, e não foi uma coisa pequena não. Desde a época da heresia do Horus, essa aqui foi a maior guerra civil que já aconteceu no Império. Então, foi um conflito gigantesco, e enquanto os outros super soldados estavam em cima do muro, os Firehawks lutaram pelo lado certo, e a Inquisição gostou do estilo deles. Eles sabem que eles estão certos, então se tu tá do lado contrário a eles, tu tá errado. E se eles são a coisa melhor do mundo, o maior bem,
Tudo que não é eles é o maior mal e a coisa mais errada e imperdoável. Então aqueles que apoiavam as forças, não vou dizer heréticas, né, mas a força da Eclesiarque, lideradas por uma pessoa louca por poder, foram derrotadas brutalmente. Na maneira de dar um exemplo, quando os Firehawks enfrentavam um regimento daquelas soldados recrutados por esse, no caso, esse High Lord da Eclesiarque traidor, eles dizimavam todo mundo. Se eles se rendessem, eles só iriam matar eles rápido e indolor, às vezes com um pouquinho de dor também, para mostrar para os outros o que acontece com quem trai o Império. Então, eles massacraram e deram uma mensagem a qualquer um que tenta assumir o poder ou lutar pelo lado errado: tu vai ser exterminado. E a Inquisição brilhou os olhinhos e gostou muito deles, diferente da maioria dos outros capítulos da 21ª Fundação, que a Inquisição brilhou os olhinhos com Promethean sagrado, enquanto eles queimavam os corpos dos mortos, exterminando todo mundo. Esses aqui, eles gostaram, o jeito deles era parecido com o da Inquisição. E além disso, eles tinham uma grande vontade e demonstravam muita habilidade em lidar com dissidência dentro do Império. Quando alguma região, um mundo, um sistema se separava, era preciso mandar uma mensagem para que outros mundos não tenham essa mesma ilusão de que eles podem viver sem o Império. E para isso, a Inquisição fez uso desses Firehawks. No caso, só para terminar a história também do planeta natal deles, durante essa guerra civil, pela enorme devastação que eles causaram nas forças inimigas, a Eclesiarque também não tinha ficado parado enquanto estava em comando daquele louco, e ele acabou enviando uma nave com mísseis capazes de destruir um planeta, e essa nave, infelizmente, destruiu o planeta natal dos Firehawks, e o local, o mundo onde eles recrutavam novos soldados, foi totalmente devastado. Mas a Inquisição não ia deixar um capítulo tão legal, tão assim queimador de heréticos, sem um jeito de se locomover. E eles forneceram para eles uma gigantesca fortaleza monastério chamada Raptorus Rex. Vocês devem conhecer a Phalanx dos Imperial Fists. A Raptorus Rex, ela é um pouco menor, mas ela é no mesmo estilo, no mesmo poder de fogo. Claro, ela não foi aprimorada pelo Rogal Dorn, mas eles têm agora uma gigantesca fortaleza espacial equivalente a mais de uma dúzia de naves pesadas pronta para causar devastação ao que for inimigo do Império. E diferente de outros capítulos de Astartes, eles não tinham muito interesse em lidar com alienígenas. Eles realmente gostavam de lidar com dissidência interna, com traidores. Isso ficou a marca registrada dos Firehawks, e eles trabalharam em diversas ocasiões junto ou a mando direto da Inquisição. Até teve um evento que infelizmente a gente não tem quase nada relatado, porque a Inquisição não vai distribuir o que ela faz, mas em geral, um sistema inteiro, vários sistemas solares e planetas habitáveis dentro deles, entrou em uma rebelião e se separou do Império. E foi mandado 5 capítulos diferentes de super soldados, além de regimentos da guarda e da guarda dos inquisitores, são os Stormtroopers, para lá para resolver essa situação. E digamos que era mais fácil e rápido e garantido tu exterminar a população
e depois recolonizar o planeta com imigrantes de outros lugares. Afinal, população é algo que o Império tem demais, mas aqueles planetas já estava na cultura deles uma longa história de tentativa de separação, de heresia, culto caótico, tudo que há de ruim, pelo menos é isso que a Inquisição diz que aconteceu lá. Então, era necessário exterminar a população. E os Firehawks não pensaram duas vezes, lançaram bombas virais. Bombas virais, elas destroem a matéria orgânica, transformando ela meio que numa coisa líquida, nojenta e também em gás, pronto para explodir e pegar fogo. Então, depois disso, eles lançaram um bombardeio convencional no planeta, englobando o planeta numa bola de fogo, matando todo mundo que estava vivo ali. E depois de algumas décadas, o planeta vai ser recolonizado, vai ser feito um serviço dos mecânicos para terraformar, se precisar de oxigênio de novo, coisa assim. Mas, em geral, é muito mais fácil e prático tu recolonizar um planeta que vai levar uns 30, 40 anos, do que tu tentar modificar totalmente uma cultura que já foi corrompida pela ideia estúpida de independência ou do caos. Então, iria levar 200, 300, 400 anos para mudar isso aí, além de que também não era garantido que um dia eles iriam mudar. Então, muito mais fácil matar todo mundo, mudar o nome do planeta, recolonizar depois, bem mais simples, muito mais prático. E foi isso que eles fizeram aqui. Muitos capítulos de Super Soldados não iriam aceitar essa ordem, Salamanders, mas os Firehawks agiram aqui perfeitamente sobre as ordens da Inquisição, demonstrando uma frieza terrível, demonstrando uma total ideia de que eles são puros, ideais e perfeitos, e aquela seu racional de que tudo que está contra eles é impuro e precisa ser expurgado. E isso aí, no caso, faz a gente pensar, e porque nós não vamos ter certeza, jamais teremos certeza, de onde eles realmente são feitos. No caso, eles são um capítulo de sucessão, então eles vêm de uma das legiões e de um primarca. Algum primarca teve que ter uma semente genética para moldar esses assassinos em massa. Quem é, então, que criou esses aqui? Na parte oficial, no relato oficial, eles vêm dos Ultramarines. Ultramarines? Queimar o mundo inteiro e matar todo mundo? E não deixar o mundo natal deles defendido e não tentar proteger? Não faz sentido. Ultramarines, isso aí não fecha, além de que os Ultramarines negam veementemente qualquer relação com eles. E também, aliás, os Ultramarines não gostam de ninguém daqui da 21ª Fundação. E eles também não seguem o Codex Astarte. Os Ultramarines e seus sucessores seguem o Codex Astarte, que foi o primarca deles que criou. Então eles meio que têm que seguir o que o primarca falou, né? Então, em geral, eles não seguem isso. E eles têm uma cultura um pouquinho diferente também, relacionado a rank e a modificação da armadura. Como assim? Bem, dizem que nesse planeta inicial deles que foi destruído, eles tinham uma cultura meio tribal. E nessa cultura, quando existia uma desavença entre duas pessoas, eles duelavam, muitas vezes até a morte. E isso eles mantiveram até hoje. Se um diz uma coisa, outro diz outra, eles não chegam num consenso, eles fazem um duelo, e esse duelo muitas vezes leva à morte de um dos irmãos de batalha. Além disso, eles mantêm
uma infinidade de ranks, sub-ranks e divisões dentro da própria legião. Existe irmão de batalha segunda classe, irmão de batalha primeira classe, primeiro, segundo, terceiro sargento, um monte de rank, esse sargento júnior, assistente do sargento, é um monte de rank inventado que dentro deles faz sentido, mas ninguém entende, ninguém dá bola, mas eles se acham, assim, bem a verdade, dizem as más línguas, que eles na verdade são descendentes de Fulgrim, dos Emperor's Children, uma das legiões traidoras que caiu no caos. E eles precisam se achar, eles têm que ser superior ao outro. A sua armadura é toda decorada, é toda cheia assim de coisinhas que eles fazem, de medalha, de medalhão de proteção, banhada prata, é um monte de coisinha de joia, detalhe brilhoso e até impecável. Isso aí é bem relacionado ao Emperor's Children. Até um dia tem que fazer o vídeo do Fulgrim, eu tô enrolando, mas em geral eles são bem relacionados mais a essa mentalidade de um se achar melhor que o outro. E provavelmente esses ranks, se tu é um rank menor, tu vai ter que falar depois, a tua opinião vale menos, e a minha opinião, que sou um rank maior, vale mais que a tua, entendeu? Então fica quieto e se põe no teu lugar. Tu é apenas o segundo tenente sargento júnior, eu sou o primeiro tenente sargento júnior, eu que mando aqui. E é assim que funciona. Isso é muito Emperor's Children, bem a cara deles, é bem o modus operandi dessa legião. Então, em geral, os Firehawks, apesar da sua brutalidade, eles são vaidosos, extremamente egocêntricos e meio que assim eles mantêm o equipamento e a conduta assim, da armadura cheia de personificações. Isso aí fala muito relacionado ao Fulgrim, além da brutalidade e da total assim apatia por qualquer coisa que não sejam eles. Isso também é mais relacionado aos traidores. Os traidores, em geral, são grandíssimos babacas. Então, né? Claro, a gente jamais vai saber com certeza. A 21ª fundação quis meio que experimentar com semente genética diferenciada. É possível que eles sejam, na verdade, descendentes dos Emperor's Children. Outra coisa que talvez eles também venham seria Filhos de Horus, que depois virou a Black Legion. Mas é difícil saber. Eu acho que não. Eles têm, assim, uma questão de honra e brutalidade também, mas eu acho que é mais relacionado ao Emperor's Children. Mas como eu disse, infelizmente, nunca vamos saber. Mas Ultra Smurfs, acho que não. Não parece ser conduta de Ultramarine. Bem, depois de várias atuações com a Inquisição, eles ainda eram uma Fleet-Based Chapter. Fleet-Base é que é baseado em frota, porque eles vivem dentro da Fortaleza Monastério de algumas outras naves. E aí, como eles fazem para recrutar? Quando eles estão numa campanha em um mundo, eles meio que acham as pessoas que têm mais capacidade para se juntar a eles e que demonstram lealdade imperial, e eles botam eles para duelar até a morte. Quem sobreviver entra para a equipe, quem não sobreviver não merecia entrar em primeiro lugar. Então eles recrutavam de mundo a mundo. Agora, depois de várias décadas de trabalho honrado pela Inquisição, se é que tu me entende, matando milhões de pessoas sem pensar duas vezes, bem, depois de trabalhar pela Inquisição, eles ganharam um novo planeta chamado Cousteau 11. E karma é uma desgraça. Esse planeta acabou também depois se transformando em inabitável. Era um mundo feudal, onde eles tiravam habitantes agressivos e violentos para servir como seus próximos recrutas. Mas infelizmente, quando tu queima o mundo dos outros, um dia o teu mundo é queimado também. Então, se no universo existe justiça poética, eles perderam já 2 mundos, fazendo deles, que se acham os melhores dos melhores e os impecáveis,
o único capítulo de Super Soldados relatado que já perdeu 2 Mundo Natal seguido e não conseguiu manter nenhum dos dois. Bem, mas tudo bem, independente. E, além disso, eles mantêm várias coisas ainda, né, no caso culturais daquela época tribal e feudal que eles faziam nos seus mundos, incluindo uma bandeira. Eles têm uma bandeira especial chamado a Marca que Sempre Queima. Essa marca eles fizeram logo depois da destruição do seu primeiro planeta e dizem que a raiva e o ódio que foi criado nessa bandeira continua nela, e quando eles levantam ela em batalha, a marca do que está escrito fica meio que em chama. Então, eles utilizam essa bandeira como honra, como um símbolo do seu antigo planeta que caiu, e que eles nunca mais vão perdoar os inimigos do Império. Aquela bandeira dá a eles a raiva e o ódio, e eles vão levar essa bandeira em batalha, geralmente na primeira companhia, que é a principal, mas quando tu usa os Firehawks, eles têm uma bandeira especial. E no caso, as armaduras deles, dá para perceber aqui nessa imagem um pouquinho, elas costumam ser mais antigas. Eles possuem alguns padrões Mark III de arma tanto tática e de devastação, então eles têm algumas armaduras mais velhas também. Em geral, porque eles foram fundados há bastante tempo e por ter perdido seu mundo natal 2 vezes e ter que ficar indo de um lado para o outro, meio que tu não tem muito tempo de ficar pedindo armadura nova, e eles acabam utilizando as antigas, mas eles mantêm elas impecavelmente. E tu pode pensar, eles são soldados, não é? Não é meio idiota tu usar uma combinação de vermelho e amarelo, meio que chama a atenção de qualquer coisa no universo, essa simbologia de cor. Por que eles utilizam? Isso é para levar tiro, eles são loucos. Primeiro, porque eles gostam de aparecer, então Emperor's Children. E segundo, porque eles dizem que camuflagem é covardia. Eles vêm, querendo ou não, a maioria dos recrutas, de um planeta feudal e meio que tribal, então eles são assim meio agressivos e violentos, e eles acreditam que algumas coisas são covardia, e tu querer se esconder do inimigo, eles não veem com bons olhos. Por isso que eles pintam a armadura de vermelho e amarelo, porque eles não se importam em enfrentar o seu inimigo. Aliás, na cultura deles, eles preferem lutar numa distância próxima, não no mano a mano, que nem outros capítulos, mas sim bem próximos da linha inimiga. Eles gostam de ficar tipo a alguns metros do inimigo, enquanto eles soltam um tiro de bolter dizimando o inimigo, e a companhia de armadura pesada deles, que geralmente é a primeira, também costuma chegar bem próximo e atacar em corredores estreitos, atacando naves e coisas assim. E eles também possuem alguns veículos especiais, e eu tenho que dizer, os veículos deles, com essa combinação de cores, fica legal. Os Zoiks, a plateia, conseguem entender que eles devem ser muito rápidos mesmo, porque eles são pintados de vermelho e tem uns foguinhos, então eles devem ser estupidamente rápidos. Em geral, eles fazem o melhor, mesmo que é mais uma questão de honra e doutrina e doutrina tribal, do que realmente uma tática de usar camuflagem e evitar o tiro inimigo. Eles preferem ficar perto do seu inimigo e massacrar eles, olhando nos olhos de quem eles estão matando. Em geral, eles não têm dó nem misericórdia daqueles que se opõem aos Firehawks. E, em geral, eles vão participar também da Guerra de Badab. Eu não queria estragar a surpresa de quem é que vai participar, mas os Firehawks eu sou obrigado a estragar um pouquinho, porque eles vão ser os primeiros a perceber que tinha algo errado aqui, e eles vão ser os primeiros a agir, enquanto o resto do Império nem sabia da traição dos Astral Claws. Eles já tinham entendido, eles já tinham sacado, agora tudo fazia sentido.
Como eu disse, eles sentem o cheiro da heresia quando eles veem alguém tentando ganhar muito poder e com ideia de separação. Eles vão assim, pontualmente aniquilar aquilo ali, e eles sentiram que os Ostroclaws tinham feito algo muito errado, e eles já tinham uma rixa com os Ostroclaws. Eu não expliquei quem são os Ostroclaws ainda. Os Ostroclaws vão ser o principal capítulo que vai entrar numa guerra de secessão. Eles vão tentar se separar do Império numa região ali no sistema de Badab. Então vai ser contra eles a principal luta. E no caso, os Firehawks vão imediatamente perceber que eles traíram o Império, enquanto o resto do Império ainda estava processando e tentando entender o que estava acontecendo. Eles já sabiam. Como eu disse, eles não acham nada, eles têm certeza que eles estão certos. E também tinha um outro motivo para eles participarem desse conflito. Durante no caso, um deployment, que seria uma missão anterior, eles lutaram junto com os Ostroclaws em uma outra guerra, e os Ostroclaws foram escolhidos como os comandantes da missão e não os Firehawks. Alguns dizem que isso feriu o ego deles, e principalmente do Chapter Master, o Stibos Lazarek. O Stibos Lazarek, ele realmente achou que era ele que ia ser premiado, e foi o outro cara. Aí mexeu no orgulho. Então ele estava esperando só a situação perfeita para também poder se vingar dos Ostroclaws. E não se preocupe, essa vingança chegará. E por lutar sozinhos, eles vão sofrer a maior parte do dano no começo do conflito. Mas isso eu vou falar quando eu chegar na série de guerras em Badab. Calma, tudo a seu tempo. Mas, em geral, acho que deu para entender bem. Os Firehawks, eles perderam 2 mundos natais, eles têm uma cultura meio tribalística de rituais e de agressividade, eles são extremamente egocêntricos e acham que estão certos em tudo. Eles têm também um sistema interno de cargos e promoções e ranks e toda uma estrutura de comando cheia de frescura, mais uma vez, Emperor's Children, e eles lutam principalmente chegando próximos dos seus inimigos. E no espaço, já que eles ainda são uma Fleet-Based Chapter, eles possuem várias naves e principalmente a Raptorus Rex, a grande, meu Deus, como é grande, fortaleza monastério, que vai levar a batalha também no espaço contra as forças dos traidores na Guerra de Badab. E como eu disse, que quer que eu faça, um dos nossos telespectadores que quer que eu faça um resumo da lore atual, então tudo bem. Eu não vou dizer o que acontece na Guerra de Badab, vamos passar pra frente bem depois. Eles vão sobreviver à Guerra de Badab, calma. Mas muito tempo depois, quase na época atual do Império, um dos seus regimentos foi atacado e um comandante deles foi capturado pelas forças caóticas. Sim! E no caso, os Firehawks não iriam deixar que aquele comandante deles fosse levado sem lutar de volta. Porém, ele foi sequestrado e levado para o caos. Não importa quantos soldados tu tenha, tu não consegue derrotar as forças caóticas desse lado do olho do terror. Para te enfrentar o caos, tu tem que ir pro outro lado. E a vergonha e a desonra de ter sido deixado capturado vivo e os seus companheiros de batalha não poder fazer nada para ajudar era demais pro Stibos Lazarek aguentar. Ele
precisava resolver essa situação, senão o próprio cargo dele como mestre do capítulo também estaria comprometido. Tinha um monte de gente de olho no rank dele, como eu disse, todos eles querem o rank maior, então ele precisava fazer algo e eles são bem esquentadinhos. Para isso, então, ele deu a ordem de juntar todos os soldados, no caso dos Firehawks, e fazer uma missão que alguns diriam que é imprudente, outros diriam que é suicida, e eu diria que é completamente fora da casinha, seu animal, não faz isso. Mas eu não estava lá para avisar ele, e ele decidiu então atacar o caos aonde o caos vive. Ele preparou uma frota, ele preparou a Raptorus Rex para atacar dentro do Olho do Terror, além de levar com ele em torno de mais, acho que se eu não me engano era 2 a 4 mil forças auxiliares, soldados da guarda e outras forças regulares para ajudar a combater e defender, seja lá o que tem do outro lado. Ué, por que ele não levou mais gente? Porque o caos influencia a cabeça dos mortais e tu teria que ser um completo fanático pelo Deus Imperador, tu ter total certeza do que tá fazendo é o correto pela glória do Império, pelo sonho imperial, pelo Imperador, para não cair na tentação caótica, e tu tem que odiar tudo que é impuro, e tu tem que estar contente com a tua situação, com a tua vida e com a tua condição. Então, o teu escudo é esse contentamento, o teu ódio é a tua força, e a tua fé no Imperador vai ser o que te mantém são. E no caso, eles fizeram exatamente isso, e eles decidiram então entrar do outro lado no imaterial. E a grande Raptorus Rex, uma das maiores fortalezas espaciais que podia defender de uma frota de tiranídeo inteira, ele enfiou no Olho do Terror. Novamente, não é o pessoal mais inteligente do Império, e eles foram para lá todos para resgatar um. A matemática não fecha, não faz sentido isso aí, Firehawk, mas eles ficaram com orgulho ferido, e o orgulho ferido eles não aceitam, mais uma vez, Emperor's Children, e eles foram pro outro lado enfrentar as forças, se eu não me engano era de Nurgle, que estavam mantendo o seu comandante, um capitão menor, de um no caso, tem o capítulo, tem os regimentos, acho que é regimento. No caso, ele foi atacar para pegar um sargento de uma companhia ali de super soldados que tinha sido capturado. E quando eles chegaram perto e atravessaram o Olho do Terror, bem, os relatos, que poucos relatos conseguiram ser resgatados, dizem que eles começaram a pegar fogo, mas não o nosso fogo convencional, um fogo imaterial, um fogo de pura energia, de energia do Imperador, energia anti-caos, o anatema do caos. E esse fogo começou a sair de todos os pedaços da armadura dos super soldados, mas os super soldados não se sentiam queimar, nem tinham dor. Esse fogo era o intenso desejo e o ódio deles de destruir tudo que era impuro, tudo que era corrupto. Eles são extremamente leais, ao ponto de ser fanáticos pelo Deus Imperador. E isso, junto com a semente genética mutada deles, transformou os seus corpos em uma verdadeira tocha de luz do Imperador do outro lado. Infelizmente, depois que eles entraram, eles não mais saíram, e hoje eles são considerados uma legião perdida. E no caso, no próximo episódio, eu vou falar sobre uma teoria do que aconteceu com eles. Existe uma legião de super soldados que ela vem quando
o momento é oportuno, eles não falam com ninguém, eles aparecem do nada, eles estão queimando num fogo sagrado do imperador e eles costumam vir para proteger o império do verdadeiro destruidor e do maior mal, que é o caos. Bem, no próximo episódio, vamos conversar sobre a Legião Amaldiçoada, The Legion of the Damned. Bem, era isso que eu queria trazer sobre os Firehawks. Hoje, infelizmente, eles estão desaparecidos e ninguém sabe se estão vivos ou mortos. E uma das teorias é que eles ainda estão vivos em espírito, mas isso eu vou deixar essa teoria pro próximo episódio. Tudo de bom e o Imperador protege.